Ange. Olá, muito boa noite, amigos de Ideal Espírita, fiéis da doutrina do Cristo de denominações diversas, que através da internet pontificam todas as sextas-feiras, a partir deste horário, nesta promoção da Federação Espírita, o Espiritismo em Pauta. Estamos começando mais uma live. Toda sexta, nós, durante essa crise da pandemia, deixamos o auditório da Federação Espírita aqui em Fortaleza para ampliar o grande auditório que as redes sociais permitem a que cheguemos. Levando a mensagem da doutrina consoladora, sempre com tema especial. É uma realização também que celebra os 110 anos da entidade federativa no Ceará, a Federação Espírita Cearense. Nosso convidado deste 3 de junho é Marcel Mariano, da Bahia, renomado orador, estudioso da doutrina codificada por Kardec, médium por excelência, e ele já está conosco. Dá uma boa noite aqui, nesse início. Marcel, muito boa noite. A nossa gratidão por atender a esse convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nonato, Jorge Fonteles, Simone Ivo, Luciano Clay Filho, digno presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Amigos ouvintes que nos acompanham pelos aplicativos das redes sociais, internautas, formulamos votos de muita paz e que nos próximos 60 minutos possamos ter um reencontro virtual dentro da impossibilidade, atualmente, do encontro presencial. Opa, muito obrigado, de coração, a gente agradece. Ele já citou aí, Jorge Fonteles, da Federação Espírita, Simone Ivo, do setor de comunicação da Federação. Eu, Nonato, sou aqui o espécie de moderador desse encontro e pedindo a atenção de vocês, internautas, para que possam também interagir, enviando perguntas, fazendo questões. Para o público, eu falo um pouco de Marcel Mariano, ele é baiano, falou ainda há pouco, antes de entrar no ar, é natural de Juazeiro, da Bahia, licenciado em História, bacharel em Direito, assessor jurídico da Vara da Infância e da Juventude em Salvador, lecionou durante anos na Academia de Polícia Militar do Estado da Bahia, dando aula de Estatuto da Criança e do Adolescente para o Corpo de Oficiais, e tem uma trajetória no movimento espírita que é das mais edificantes. O tema que ele vai abordar nesta sexta do Espiritismo em Pauta é de Saulo a Paulo, mostrando a singularidade do apóstolo Paulo na condução da Boa Nova do Cristo, ao tempo em que ele é cercado por uma transformação, e na estrada de Damasco, que é uma referência tão importante, que hoje, quando alguém toma uma atitude de reverter uma situação de caos para subir e elevar-se, a gente sempre diz, a minha Damasco, atingir a minha Damasco, referindo-se exatamente ao grande encontro do guerreiro contra os cristãos, do romano, que lutava contra o cristianismo e, de repente, se encontra com a figura de Jesus. Marcel, eu vou até começar logo pedindo que você, durante esse primeiro instante, possa falar um pouquinho da figura de Paulo. A gente, no calendário religioso brasileiro, dia 29, celebramos a festa de Pedro e Paulo. O Paulo de Tarso parece não ter a mesma veneração entre fiéis, por exemplo, como santos mais populares, mas não deixa de ter um histórico de completa transformação, até mesmo como padroeiro de São Paulo. Ele só veio a se oficializar como padroeiro a partir de 2006, um dado que eu descobri hoje. Estava lendo aqui, a padroeira de São Paulo era a senhora Santana, a avó de Jesus, e foi a um pedido do arcebispo Odílio Scherer, Dom Odílio Scherer, que passou, então, a ser oficialmente o padroeiro de São Paulo, Paulo de Tarso, que já está nos altares católicos. Mas, apesar dessa pouca visibilidade que eu cito aqui, Paulo responde por um acontecimento singular da história do cristianismo.
a doutrina de Jesus deve muita continuidade exatamente a esse nome. Se ele surpreendentemente combatia, como é que se deu essa reviravolta? Pode falar um pouco da figura de Paulo até chegar a esse ponto de iluminação? Caro amigo Nonato, a figura de Paulo de Tarso é uma das figuras mais impressionantes do cristianismo primitivo. Porque junto com ele, podemos fazer uma ligeira analogia com Maria de Magdala, Maria Madalena. Sendo que numa página formosa, Peregrina Beleza, inserida no livro Fonte Viva, Emmanuel afirma em um certo capítulo que a conversão de Maria de Magdala foi mais desafiadora do que a de Paulo. Que Emmanuel analisa que ela saiu do pântano. Ela era uma flor apodrecida no pântano das paixões humanas. A modificação dela para tornar-se um paradigma de dignidade feminina naqueles dias em que a mulher nada valia, não era gente, era coisa, foi muito mais hercúlea do que o dele. Paulo já saiu de uma base muito boa, porque era um homem reto, era um homem honrado, era um homem honesto naquilo que acreditava. Toda a sua formação rabínica fora conduzida por Gamaliel, notável trabalhador da causa judaica, era um dos grandes pensadores e conhecedores do Torá, forjou um homem absolutamente convicto da doutrina de Moisés. Portanto, não é de se admirar que ele defendesse o filho de Termutes, o filho das águas, com o ardor que o caracterizava. O verbo de Paulo era flamívomo, porque por onde ele passava, ele era o orador arrebatado, que levava às sinagogas a uma reflexão sobre as páginas antigas dos 5 primeiros livros do Torá, a constituírem o Velho Testamento. A sua base para a mudança, portanto, era uma base digna. Não há grandes erros na vida dele. Os equívocos que caracterizam a vida paulina é o fanatismo, mas era comum naquela época. Era a intransigência, mas ele vinha de uma sociedade intransigente contra a mulher, contra as minorias, contra os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E, sobretudo, porque a raça estava dominada há mais de 400 anos. Havia sido invadida por egípcios, dominada por gregos, e naquela ocasião estava sob o domínio romano. A rigor, o povo judeu só foi ter uma pátria em 1948, século passado, há menos de 100 anos, quando o embaixador brasileiro Graça Aranha, presidindo a Organização das Nações Unidas, era o secretário-geral, ele, naquele pós-guerra, 1948, definiu uma reunião de plenária para que os judeus tivessem uma pátria, porque tinha sido o povo mais massacrado e perseguido durante os 6 anos que durou a Segunda Guerra Mundial, vitimando aproximadamente 100 milhões de pessoas. Dessas 100 milhões, cerca de 6 milhões de judeus desceram de maneira hedionda e cruel em hediondos campos de concentrações nazistas de dolorosa memória para todos nós, Treblinka, Sobibor, Mauthausen, Auschwitz e outros. Haviam mais de 1.000 campos de concentração estabelecidos pelos alemães na Europa durante o período da guerra, onde milhares, milhões, 6 milhões foram exterminados sobre crueldades indescritíveis. Então, daí é que Israel passa a ter uma pátria. Então, Saulo viveu naquele período dos entrechoques das opiniões, os conflitos em que devia prevalecer o pensamento mosaico, mas chegou o pensamento pagão dos romanos, e no seu período chega o pensamento cristão de Jesus. E não, então, naturalmente, ele reage, porque como ele não sabia agir, ele reagia valendo-se do tacão da violência, da arbitrariedade, da delação, da tortura, para obter informações com as quais veio a exterminar vários cristãos do seu tempo, entre os quais o primeiro mártir do cristianismo, na figura de Gesiel, mais tarde o apóstolo
apóstolo Estevão. Realmente é importantíssimo que a gente conheça esses meandros da história de Saulo para chegar até Paulo. No livro Paulo Estevão, Emmanuel, que se refere na psicografia do Chico, logo nas notas introdutórias, coloca que naquele momento estava situando não uma biografia romanceada do grande Paulo de Tarso, mas conduzindo a própria história que foi transmitida a ele, a Emmanuel, através do próprio Paulo, numa via bimediúnica. Foi tão interessante que há um dado contado pelo Chico, que foi apanhado por mim numa palestra do Teixeira, do Clóvis Teixeira, não. José Raul Teixeira. José Raul Teixeira. E onde ele diz que, ao tentar transmitir a história de Paulo através da mediunidade do Chico, houve um instante no final, no momento em que ele perde as vestes carnais, ele transmitiu, projetou na mente de Emmanuel, e Emmanuel projetou mediunicamente na de Chico todo aquele momento extasiante. É uma coisa singular de que a mediunidade possa ser, através de dois médiuns, Paulo tenha significado aqui no Brasil também a importância da sua transformação, da transformação dele. Na visão gloriosa do Mestre, Paulo ouviu uma declaração de Jesus quando disse: por que me segues, não é isso? Ao mesmo tempo, ele falava já do sofrimento que aguardava por amor ao seu nome. Jesus, que falou que não veio para trazer a espada, dava um significado de que era realmente o verdadeiro combatente naquele instante para um combatente que se transformava, não é verdade? Perfeitamente. Quando Chico trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, Emmanuel falou ao seu dedicado médium que aguardava que ele tivesse uma vida mais tranquila, porque Chico teve muitos transtornos de família, irmãos, que morreram absolutamente loucos em hospício, além de ter sido arrimo de família, porque ele cuidou de vários irmãos, de vários sobrinhos. Quando a mente de Chico se aquietou ali por volta do final do século, da década de 30, 39, 40, para início dos anos 40, Emmanuel encontrou melhores condições de transmitir por ele os livros ditos romanceados. São 5, que Emmanuel se autobiografa, que ele faz uma exumação da sua própria história, onde ele é personagem dos livros que narra, enfocando épocas históricas com uma riqueza de detalhes que é absolutamente impressionante e indescritível. E quando Chico começou a psicografar nas noites em que ele trabalhava na Fazenda Modelo, até às 7 horas da noite, ele descia para um porão e se dedicava à psicografia do livro durante 8 meses, se dedicou. E nesse porão ele ficava de 8 da noite, 7, 7 e meia, até mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, em transe absoluto, inconsciente, automático. E logo depois uma charrete devidamente preparada pelo seu patrão, Rômulo Joviano, levava o Chico para casa, onde ele dormia até às 6 da manhã, tentava descansar e depois voltava para o trabalho. Durou 8 meses. E a única companhia do Chico durante esse período foi um sapo, porque todas as noites um enorme sapo entrava por uma determinada clarabóia situada ao rés do chão e ficava próximo de Chico, que numa mesa pequena psicografava. Mas Chico declarou a amigos, e isso consta de material biográfico, que naquele período ele observou que Emmanuel mandou instalar na frente do médium em transe uma espécie de tela cinematográfica, essas que nós usamos hoje em dia para projeções do retroprojetor ou do data show. Durante o transe, ele desdobrado do corpo, ele via as cenas em que Paulo, das regiões felizes, a convite de Emmanuel,
fazia a evocação, fazia a recordação de sua vida, desde Tarso até a decapitação, quando ocorrera no ano 64, em Roma, pelos esbirros de Tigelinos, prefeito dos pretorianos, sob o comando do psicopata Nero, o imperador daquela ocasião. Então, nessa narrativa, Emmanuel captava o pensamento paulino em imagens e enviava para a Terra, para o pensamento de Chico, vestindo essas imagens com palavras, pelo automatismo psicográfico da mediunidade. Então, Chico declarou de que o que viu na tela era muito mais rico do que o que está no papel. Porque Emmanuel teve que fazer uma síntese, um resumo de toda a história paulina para caber num único volume, que está aqui em nossas mãos, contendo mais de 540 páginas. Para se ter uma ideia, o esforço de síntese que fez o querido benfeitor espiritual. E o livro surge no momento em que a Terra está em guerra. Em 1941 ele é publicado. E a Terra ainda está experimentando os 2 primeiros anos da grande Segunda Guerra Mundial. Os americanos estão neutros. E em dezembro daquele ano, no dia 7, serão covardemente atacados em Pearl Harbor pelos japoneses, quebrando a neutralidade americana e lançando a nação americana no grande conflito que se generaliza, porque a América também foi atacada. O Brasil teve navios afundados por submarinos alemães aqui na costa de Maceió, em Alagoas. O Baipendi foi afundado. Eu próprio conheci um marinheiro da minha cidade que estava nesse barco e sobreviveu 8 horas à deriva. Consequentemente, nós começamos a perceber de que houve uma transposição, uma ponte mediúnica, em que Emmanuel foi o médium de Paulo, tanto quanto Chico foi o médium de Emmanuel, para trazer esse livro, que é único no mundo, porque esses dados são absolutamente desconhecidos. E há o episódio de que Chico, viajando em um avião, teve ao lado, como parceiro de viagem, um padre. E os dois começaram a conversar na viagem, e quando Chico narrou determinados episódios da vida de Paulo, o padre ficou impressionado e perguntou: mas quem é o senhor? Eu sou Francisco Cândido Xavier. Foi aí que a ficha caiu para o padre. Chico deu de presente a ele o livro Paulo e Estevão, tá psicografado à época. E o padre se leu, deve ter ficado absolutamente embabascado pela quantidade de informações de natureza histórica que podem ser comprovadas ainda hoje após minuciosas pesquisas nesta área, para se ver a grandiosidade de sintetizar uma vida que saiu da dificuldade, da perseguição e da intolerância para a entrega total, a servidão voluntária ao Cristo, fazendo de sua vida uma dimensão infinita. Oi, Marcelo, aos nossos amigos que estão nos acompanhando pela página do Facebook da Federação Espírita. Eu, aproveitando aqui o ganchinho, né, dessa sua fala tão maravilhosa sobre essa obra, que é uma obra singular, o Carlos Moura até comentou aqui, né, que é um livro monumental. De fato, essa obra psicografada por Chico Xavier, que traz a história, na verdade, um grande romance, né? Essa obra, Paulo Estevão, é um grande romance, mas que fala muito dessa conversão. Ali era Saulo, e aí nós estamos aqui nessa trajetória histórica do Saulo, que ali nos idos de 32, né, depois de Cristo, se encaminha para Damasco para perseguir cristãos. E ali acontece um momento em que ele perde a visão, e ali inicia esse processo de mudança daquele que era um doutor da lei, né, para se tornar, para vir a ser o maior divulgador do cristianismo. Você pode falar um pouquinho sobre essa transformação, esse caminho percorrido pelo Saulo para tornar-se Paulo, Marcelo? O notável psicólogo alemão Rudolf Otto estabeleceu por volta de 1908 uma expressão no seu livro sobre o sagrado. A expressão chama-se o verbete luminoso. E Rudolf Otto
passou a dizer que o luminoso é aquela experiência que o indivíduo vive e o marca definitivamente. Quando ele faz a transcendência, ele faz a travessia de uma fronteira entre o materialismo que o absorve para compreender a espiritualidade que jaz lá dentro. Paulo viveu o seu momento luminoso em Damasco, quando ali sob o comando do ódio, sob o comando da violência, do arbítrio, ele possuía cartas que a sinagoga de Jerusalém lhe havia outorgado, lhe facultando amplos e ilimitados poderes para prender, torturar e interrogar um perseguido, de nome Ananias, que era um grande divulgador do evangelho, já idoso àquele momento. Ele havia se convertido, ele iria sofrer a conversão, melhor dizendo, na manhã de janeiro do ano 34, quando ele se encontrava a aproximadamente meia hora da cidade de Damasco, capital da Síria. Ele estava em companhia de 3 cavaleiros, Jonas, Demétrio e Jacó. Esses 3 cavaleiros o seguiam de maneira fiel para dar suporte, para dar ajuda a alguma necessidade do célebre doutor da lei. Mas mais ou menos por volta do meio-dia, um deles, que tinha maior sensibilidade, percebeu que uma grande luz pareceu rasgar o céu muito azul naquela hora, sendo de luminosidade superior ao sol. Os outros 2 nada observaram. E Saulo foi atingido por essa luz, despencando da alimária, um belo cavalo, e despencando, rolando por uma duna muito quente àquele horário, e caindo lá embaixo no fundo da duna. Naturalmente que os 3 cavaleiros desceram imediatamente e encontraram o doutor de joelhos, chorando, copiosamente, e afirmando aos 3 amigos que não estava conseguindo enxergar absolutamente nada. O que Saulo, naquele momento, via no seu interior era um túnel. E nesse túnel, a luminosidade começava a se apresentar ao seu final, onde um homem de porte majestoso, de cultura absolutamente digna, de fronte altiva e de olhar misericordioso e doce, se aproximava caminhando naquele túnel em direção às pupilas mortas do doutor equivocado, para dizer-lhe, em inesquecível vernáculo que ele nunca mais ouvidaria: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era uma interrogação que até hoje é tremendamente perturbadora para os cristãos. Porque o que é que nós estamos ainda perseguindo? A nós mesmos ou os outros? O que é que estamos trabalhando com este material da nossa agressividade? Ainda não nos tornamos pacifistas, colaborando com a mensagem do Sermão da Montanha, que Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12, narrou com uma beleza absolutamente peregrina. Portanto, ali, ele se rende àquele homem e descobre seu momento luminoso. É ali que começa a morrer a figura de Saulo, o homem velho, o homem cheio de prepotência, de arrogância, o homem cheio de malícia, de empoderamento do mundo, homem violento, homem da letra que mata, esquecido do espírito que vivifica. E Jesus, para assegurar que a mensagem não seria esquecida, o faz cego por 3 dias, para que ele ficasse vendo a cena por 72 horas ininterrupta. Alguém deve imaginar o que seja isso. Você passar 3 dias na completa cegueira, vendo dentro de si uma mesma cena, um túnel, um homem majestoso, um pedaço de sol, uma labareda nua, uma espada que se aproxima de você e diz a mesma coisa: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma interrogação que ele não soube de momento responder. E 3 dias depois, quando ele estava numa estalagem, numa hospedaria, na rua direta número 30, na cidade de Damasco, pertencente a um certo Judas Matatias, eis que ele, então, recebe a visita de um homem. A ovelha, em seguida, vem ao encontro do lobo esfaimado. Ele está vencido pela cegueira.
como uma coisa tão pequena é capaz de derrotar um homem. Ou seja, o homem mais poderoso da terra pode se reduzir a um farrapo humano, bastando para isso tirar-lhe a visão. Ele fica humilde da noite para o dia. Eu não conheço pessoalmente nenhum cego orgulhoso. Em toda a minha vida, todos os cegos, os invidentes com os quais eu lidei, no movimento ou fora do movimento na rua, eram humildes, porque estão dependentes dos outros. Quantas vezes nos ônibus de Salvador eu vi cegos entrando para vender pastilhas, e eles reconhecem as cédulas ou as moedas pelo toque da mão. Mas é possível que eles sejam enganados por malandros, vigaristas, por pessoas de má índole. Mas o que é que eles podem fazer? Absolutamente nada, porque eles podem apanhar e não estão sabendo nem vendo quem os está massacrando. Tornam-se humildes, e isso leva à comiseração popular. Nós, de certa maneira, temos compaixão destas pessoas e os ajudamos. Damos moedas ou dinheiro sem querer o drops, sem querer a menta que ele vende, apenas para que eles sobrevivam, porque já é desventurado não ter as comportas dos olhos abertas para a policromia da vida. Dessa maneira, Saulo começa ali o seu momento luminoso e começa a sua transformação naqueles 3 dias em completa escuridão íntima, até que Ananias lhe restaura a visão, conforme está em Atos dos Apóstolos, colocando-lhe a mão na cabeça, diríamos hoje uma bioenergia, um passe, ele faz com que se desprendam dos olhos de Saulo escamas. A expressão está lá no Atos dos Apóstolos. Escamas caem dos olhos paulinos, e ele volta a enxergar e grita: glória, glória e honra ao meu Redentor. Então ele começa ali na era nova, mas será no deserto de Palmira, onde ele vai durante 3 anos, ao lado de Prisca, de Áquila, é onde ele vai fazer a morte, o homem velho. O homem velho vai se despedaçar nas areias escaldantes do Saara, para nascer o homem novo. O homem que vai colaborar com Jesus, que vai auxiliar a construir uma nova era, internacionalizando, pós Jesus, a mensagem do Cristo entre os não-judeus. Passa aí para o Jorge. O Marcel, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua presença, até porque consideramos a sua pessoa um quase cearense, pelas reiteradas visitas que você nos presenteia junto às plagas alencarinas. O convertido de Damasco, como é poeticamente definido Paulo, como ele pode inspirar a atual geração, que está em profundas transformações, necessitando muitas das vezes de novas orientações? Como Paulo pode nos inspirar hoje? Muitos livros têm sido escritos sobre a vida paulina e os seus exemplos notáveis. Há determinados artigos da doutora em educação Sandra Borba, da cidade de Natal, em que ela faz uma abordagem de muita felicidade e muita inspiração sobre os exemplos paulinos para a atual mocidade, para o idoso, para a madureza, nos convidando a profundas reflexões a fim de retirarmos, sobretudo das cartas paulinas, o enxerto espiritual, mesmo que esteja ali lavrado em frases muito duras, que alguns podem acusar, com justa razão, Paulo era misógino. Ele tinha verdadeiramente uma aversão à mulher. Basta nós recordarmos que ele era um homem traumatizado nesta área. Por quê? Porque ele foi noivo de Abigail, viria a ser irmão de Gesiel, o apóstolo Estevão. Ora, quando ele determinou que Estevão, já com esse nome, cristão, fosse martirizado, eis que no momento das pedradas, da lapidação pública, Abigail aparece e reconhece que a vítima, ali já nas vascas da morte, é seu irmão. E diz a Paulo: esse é meu irmão que estava desaparecido.
Aí Paulo se sente tomado da consciência de culpa, porque havia mandado matar o ex-futuro cunhado. Não chegou a ser seu cunhado, porque ele matou na pedrada, ele autorizou. Mas ele ouviu de Estevão uma frase que o marcou para o resto da existência. Abigail, Saulo é bom, defende Moisés com ardor e convicção. O que não fará quando conhecer Jesus? Já profetizava, quando desencarnou, Estevão, por ordem de Jesus, torna-se mentor espiritual de Paulo e passa a direcionar-lhes as atividades. Ficou célebre aquele encontro que ele, Estevão e a irmã, já no mundo espiritual, ela foi tragada muito cedo pela tuberculose, pela tristeza, era uma pessoa melancólica, talvez depressiva para os padrões de hoje. Eis que ela, no mundo espiritual, volve a uma gruta nas imediações de Tarso, a cidade onde Paulo nascera. Porque depois da conversão, ele não era mais doutor da lei. Portanto, o Sinédrio de Jerusalém, que era a grande sinagoga de Israel, não tinha mais o dever de remunerá-lo, porque ele era agora um foragido, ele era um galho de espinhos para aquela sinagoga. Portanto, ele vai a Tarso buscar nas mãos do velho pai, Jacó, algum dinheiro com que ele possa manter-se no mundo. Mas o pai, ao descobrir que aquilo não era uma farsa, que o filho realmente havia se modificado, o desterra. E, portanto, nega a ele qualquer recurso monetário. Mas é um episódio curioso, porque quando ele se afasta da casa paterna, visualizando aquele lar pela última vez, a mãe já estava desencarnada, eis que o pai manda atrás daquele filho, Sinésio, funcionário da casa, para levar para ele uma bolsa recheada de moedas de ouro, de prata, o áureo, o dracma, qual fosse a unidade monetária de então. E Saulo ali tem a dificuldade de olhar Sinésio frente a frente, segurando aquela bolsa pesada de moedas, e o homem velho, recentemente convertido em Damasco, exclama: não aceite. Seu pai acaba de dizer em sua casa que você não vai levar uma moeda, porque você é um filho indigno. Não aceite. Esse é o homem velho. Mas qual é o discurso do homem novo tocado por Jesus? Aceite. Seu pai teve compaixão de sua miséria material e manda lhe entregar. Mais tarde, quando desencarnar, seu pai, que cultiva Moisés, compreenderá Jesus. Entenda-o agora. E suas necessidades materiais precisam ser sanadas. Ele acolhe, é Sinésio que leve para o pai as bênçãos de Iavé, de Jeová, e segue para uma caverna, nos arredores de Tarso, onde se recolhe aquela noite para meditar. E na meditação aparecem materializadas duas entidades venerandas: Estevão, Gesiel, e Abigail, a noiva idolatrada que ele não desposara em vida. E depois deles conversarem, Saulo faz 4 perguntas. 4, está no livro. Mas as respostas são de uma síntese extremamente profunda. Ama, perdoa, espera, trabalha. Com essas 4 fórmulas, tu vencerás. Então, dali em diante, ele se projeta no mundo. E a convite de Pedro, ele sugere, ele tira o S, a palavra Saulo, que é romana, e adota um nome paulino. E o nome passa a ser com o P, que nós conhecemos até os dias de hoje. Olha, a gente está acompanhando como se fossem os bastidores da vida de Saulo, contado por um historiador que nos embevece e emociona. Todo o nosso público que está acompanhando também está reconhecendo, emocionante a passagem do martírio de Estevão com Paulo, agradecendo a gente de todo aqui, da cidade de Mossoró, de outras partes também. Marcel, você falou em transigência, que era muito comum na época de Saulo, e que é um traço também muito familiar à sociedade humana de hoje. E eu acho incrível, é raro alguém se transformar de um acontecimento como Saulo teve, de uma hora para outra. Como fazer para chegar a esse
ponto de mudança que Saulo atravessou? Você acha possível a um comum, como qualquer um de nós? O nobre médium já desencarnado na Bahia, Dr. Elzio Ferreira de Souza, de saudosa memória, que eu conheci pessoalmente, psicografou um livro intitulado Divina Presença. Esse livro é ditado pelo seu guia espiritual, que ele deu o nome reduzido de Iogin. No prefácio desse livro, Iogin escreveu um prefácio que me parece uma das coisas mais belas, mais sintéticas, mais poéticas que eu já li em toda a minha vida. O prefácio diz simplesmente: 3 homens se encontravam num campo, quando lhes apareceu diante dos olhos uma imensa luz. O primeiro fugiu. O segundo tapou a vista com o braço para não ver a luz. O terceiro mergulhou nela. Só isso o prefácio. Saulo teve um encontro com uma luz. Aquele que simbolizava o alfa e o ômega, o zênite de toda a revolução terrestre. A entidade mais nobre e digna que já veio à Terra em todos os tempos e dividiu a história conforme a definição inserida na questão 625, o Livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade é Jesus. Quando aquela luz tocou Saulo, ele se deixou render incondicionalmente. É absolutamente comovedor ver a narrativa de que depois que ele está em Damasco, ele vai buscar ajuda em um velho amigo rabínico, um doutor da lei de nome Sadoc. Sadoc, percebendo que Saulo está profundamente transtornado e transformado, não o acolhe em casa e indica a estalagem a que nos referimos há pouco. Ali ele se hospeda por 3 dias, até ser curado totalmente por Ananias. Ficando em Damasco, Saulo toma para si a audácia, eu diria o atrevimento, de ir à sinagoga local, onde ele era conhecido e admirado pelo seu verbo arrebatador. Ele adentra-se e todos têm a impressão de que Saulo está recuperado da insolação ou da problemática, da febre do deserto que ele teve. De quem é que ele fala em plena sinagoga? Jesus Cristo. Ele fala que é o Messias, que chegou uma nova era. Tanto que alguns chegam a dizer: será que o doutor está gracejando? Ou ele está apenas buscando mais efeito de oratória? Aí é quando Saulo diz: nunca gracejei na tribuna divina. Dessa maneira, venho dizer que o Messias já veio e nós não o compreendemos. Bengalas voaram em direção à tribuna, tentando tirá-lo dali. Os mais revoltosos entraram em luta. A sinagoga virou quase um palco de guerra. Foi quando um rabino já idoso levantou a voz, pediu a todos que meditassem num salmo de Davi, que acalmou os ânimos. E logo após ele falou: Saulo, até ali, tinha sido para todos a árvore fecunda, dando os mais promissores frutos do judaísmo. Mas daquele momento em diante, Saulo era um galho seco, cheio de espinhos ferinos e pontiagudos. Demência, loucura, perjúrio, ninguém saberia o dizer. Que a sinagoga de Jerusalém o julgue. Quanto a nós outros, está encerrado o culto. Vamos para casa fazer as nossas reflexões. E aquela reunião da sinagoga de Damasco terminou, o que gerou em Saulo uma grande frustração. Tanto que Emmanuel diz que ele sentou-se ali num banco, sozinho na sinagoga, e chorou. Mas ele chorou copiosamente, porque havia se convertido ao Cristo, mas parece que a sua mensagem não conseguiu sensibilizar aqueles homens. Só o tempo abrandaria e ensinaria Saulo, mais tarde Paulo. Nós só compreendemos uma mensagem da maturidade. Não é simplesmente pelo tempo. Há muita gente que convive 50 anos com a mensagem e não a absorve. O que temos afirmado em nossos seminários que todo mundo, sem exceção,
pode entrar no Espiritismo. Mas o Espiritismo não entra em todo mundo. Porque tem pessoas que se fecham, são pessoas impermeáveis. E dou um exemplo só para retratar. Pegue um copo de água, encha até a beira. Jogue dentro deste copo de água uma pedra. Depois tire a pedra. Ela está inteiramente molhada por fora. Quebre a pedra. Ela está seca por dentro. Porque a pedra é impermeável. Não adianta ela estar cercada de água se ela não permite que dentro dela penetre pela porosidade a água. Agora jogue um gesso, jogue um pedaço de barro ou de argila. Em questões de minutos o gesso se derrete, a argila se deixa inteiramente dominar pela água e fica molhada interiormente. Portanto, a mensagem de Jesus é interna. Fora são as religiões, por dentro, o sentimento de religiosidade. Simone Ivo. Eu passo a palavra aí para o Jorge. O Marcel, qual a razão de Jesus ter ido buscar, resgatar Saulo? Porque Jesus tocou Saulo de uma maneira assim que modificou a história do cristianismo. Uma vez que nós sabemos não existir acaso, para Jesus havia uma razão muito especial em ter que resgatar esta ovelha. Você poderia me dar uma explicação a respeito do assunto? Os bons espíritos nos afirmam que do colegiado apostólico, os 12, retirando Judas Iscariotes, que cometeu o auxílio covarde, condenando-se à forca em uma árvore, depois perceber que havia traído seu mestre, o colegiado foi completado por Matias, e voltou a fazer o número de 12. Aqueles 12, inicialmente, antes de Matias, 10 eram pescadores, ali em Cafarnaum, a pequena vila que tinha pouco mais de 400 habitantes, cerca de 220 casas, segundo dados de Amélia Rodrigues. Espírito, da Via Mediúnica de Divaldo Pereira Franco. Um era comerciante, Judas Iscariotes, e o outro era coletor de impostos, Levi, mais tarde o escritor Mateus, o autor do chamado Primeiro Evangelho. Então, todos eram judeus. E, portanto, dificilmente eles sairiam do mundo judeu para levar a mensagem do cristianismo. Jesus precisava de alguém que tivesse uma fibra, uma garra, uma impetuosidade, e isso só se encontrou em Saulo, porque o bom pastor conhece as disposições de todas as suas ovelhas. Por isso que Jesus já havia dito, este é o meu vaso escolhido. Mas antes de escolher aquele vaso, para a pregação, Jesus teve que fazer uma reforma, uma limpeza interna. Eis porque a mudança em Damasco e a longa meditação de 3 anos no deserto de Dan, dentro da cidade de Palmira. Naquele deserto, ao lado de Prisca e Áquila, 2 tecelões, marido e mulher, Saulo pôde fazer a viagem para dentro, descobrir quem ele realmente era. O que é que ele tinha sido até ali? O inclemente perseguidor dos cristãos. E adotando Jesus e lendo-lhe as formosas colocações, as parábolas, em textos copiados dos manuscritos de Ananias, que tinha feito uma cópia de Mateus, então ele descobre que a verdade estava diante dos seus olhos e altera completamente seu comportamento. Então, o primeiro que internacionaliza, ou seja, sai do mundo judeu para pregar aos não-judeus, aos gentios, como eram chamados à época, é Paulo. Ele, durante os mais de 20 anos que vai pregar a mensagem, do ano 34 até o ano 64, temos 30 anos de pregação, Paulo vai percorrer aproximadamente 25 mil quilômetros a pé. Ele esteve, inclusive, na Península Ibérica, onde hoje seria Portugal e Espanha. Esteve na Grécia, ele esteve na Macedônia,
que hoje seria uma região da antiga Iugoslávia, presidida inicialmente por o general Josip Broz Tito, que morreu em Ljubljana, e depois esse país se subdividiu em várias outras nações, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, depois de uma guerra nos Balcãs, que matou milhares de pessoas, com acontecimentos cruéis de ambas as partes. Portanto, nós vamos ter que considerar que Jesus precisava de alguém que não tivesse receio de levar a mensagem cristã para os não-judeus. Só mais tarde é que os apóstolos cruzariam as fronteiras do país hebraico para levar a partos, a medos, para levar a egípcios, a romanos e a gregos a mensagem. Daí vem a conversão. E a conversão destas pessoas com outras religiões trouxe, de certa forma, uma desfiguração do cristianismo. O cristianismo foi puro até mais ou menos 305, quando governava Diocleciano, o imperador de Roma, mandou exterminar a praga cristã. No ano de 313, no mês de julho, eis que Justiniano decreta, em Roma, já em decadência, que os cristãos que eram ilegais agora estavam na legalidade, não seriam mais perseguidos. Mas foi no ano 380, no mês de outubro, que o imperador Teodósio achou o chamado Decreto de Tessalônica, ou Edito de Tessalônica. E nesse decreto, Teodósio disse que o cristianismo, a partir dali, passaria a ser a religião oficial do Império Romano. Foi o pior, foi o mais nocivo, foi o mais perturbador decreto que o homem já assinou na Terra. Porque a partir dali, os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores. E o cristianismo desfigurou, se transformando numa religião institucional com sede em Roma, em que faz uma mescla com o paganismo. É meio cristã, meio pagã, e tornou-se uma multinacional da fé até os nossos dias, perdendo, como disse Emmanuel, completamente a vinculação com a mensagem do Cristo. Por isso a necessidade da doutrina espírita ter sido anunciada por Jesus como Paracleto, como sendo o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que viria restaurar a mensagem dele e nos acrescentar coisas novas. E o nosso maior desafio na atualidade é sermos Paulos e Paulas, em tamanho menor, a fim de divulgarmos a doutrina sem conflitá-la com as ramas materialistas destes dias, inquietantes e perturbadores que estamos atravessando. Que beleza, que beleza. Queremos agradecer aos internautas que estão realmente fazendo referências a esse belo encontro aqui com o Marcel Mariano. Pessoal da Bahia, muito obrigado. De Icó, Grupo Espírita Viana de Carvalho, Castelo, uma boa noite também. São muitas as pessoas de Vitória da Conquista aí na sua Bahia, tem outros também que estão se inserindo, acompanhando essa live, onde a gente está fazendo referências de Saulo a Paulo, a transformação. Marcel, um dos mais belos textos da autoria de Paulo é exatamente o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que versa sobre a caridade e o amor, não é verdade? Exatamente. É uma das páginas mais belas, em que, salvo engano de minha memória, o grupo Legião Urbana musicou a carta aos Coríntios, em que ele fala do amor, da caridade, porque há muitas interpretações. Alguns colocam que ele se referiu à caridade. E o professor da PUC do Rio, Mário Barbosa, dos maiores especialistas em assistência e promoção social no Brasil, disse que a caridade é o amor em movimento. É a definição que ele pôde dar. Quando a caridade se movimenta, ela é o amor que está em movimentação para socorrer. E a caridade foi prevista no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec perguntou aos venerandos espíritos do além qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E eles disseram que era perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias
e benevolência para com todos. Portanto, é uma carta que fala que se eu não tiver esse sentimento acendrado, inflamado na alma, não adianta eu ser o homem mais poderoso da Terra. Agora há pouco, antes de começar esta exposição virtual, eu examinava um texto da internet, uma notícia ligeira, que me chamou a atenção, que o homem mais rico da Terra ficou mais rico ainda. Agora o dono da Amazon, Jeff Bezos, é dono de 172 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 945 bilhões de reais. Só tem um detalhe. Eu fui funcionário de uma funerária quando eu tinha 15 anos de idade. E posso assegurar quem está me ouvindo. Mortalha de morto não tem bolso. Caixão de defunto não tem gaveta. Ninguém leva nada. Tudo que eu tenho, deixo. Tudo que eu sou, segue comigo. Então, é profundamente irracional ter tanta fortuna, aparentemente. Mas a divindade sabe o que faz ao colocar tanto poder monetário na mão de alguns, que podem se tornar mecenas, patrocinadores da cultura, da arte, da ciência, erradicando a miséria, a fome, a dor, as enfermidades. Depende da pessoa. Mas, para isso, é necessário que ela tenha um profundo sentimento de religiosidade. Quando há religiosidade dentro da alma, como Paulo exalta nessa epístola memorável aos coríntios, aos que moravam na cidade de Corinto, belo golfo de águas azuis, as águas mais azuis do mundo do ponto de vista marítimo, são as águas de Corinto. Eis que, quando o indivíduo se deixa tocar por essa mensagem, tudo que ele possui, ele divide, porque ele se percebe não dono de nada, mas mordomo e administrador dos bens divinos. Ele vem às mãos para socorrer os próprios irmãos de jornada. Marcel, você no início, né, antes da gente entrar no ar, você fez menção a notícias do nosso querido amigo e companheiro de jornada, Francisco Nunes, né? E nos emocionou muito saber que ele continua jornadeando aí, trabalhando, labutando. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí com os nossos internautas que também queriam muito bem, querem bem, porque o amor ele não cessa, não é? Quando nós fechamos os nossos olhos ao mundo material. Falasse um pouquinho, se for possível, desse encontro aí com o nosso querido amigo Francisco Nunes. Desde abril do ano passado, a convite do Espírito Marta, a nossa orientadora espiritual, nós estamos psicografando todas as manhãs, de segunda a sexta, às 5h20 da manhã, pedido dela, uma página que é publicada diretamente na internet. Ela digita a mensagem diretamente no smartphone. Logo depois, um companheiro faz uma revisão, ele é um trabalhador espírita, e volta para mim. Nós ficamos 5 minutos trocando informações até corrigir e formatar. A mensagem, então, é disponibilizada para milhares de pessoas. Já houve época que uma dessas mensagens teve 14 mil visualizações em um único dia. Então, hoje pela manhã, como é o último dia da semana sexta, nós recebemos a página da benfeitora às 5h20. Mas quando foi por volta das 6 horas, eu percebi um homem adentrando aqui o gabinete e me parecia trazendo nas mãos pautas musicais. Então ele me olhou, me deu aquele sorriso e disse: esqueceu de mim? Eu digo: claro que não, Francisco. Ô, Chico, você continuou com essas pautas musicais? É aqui que existe a verdadeira música. Aqui eu encontrei instrumentos tão delicados que eu toco pelo pensamento. Imagine com os dedos. Aqui eu continuo vibrando em torno da música. Eu estou sabendo que hoje você fala às 20 horas, mas eu vou estar aqui no gabinete. E desde as 18 horas, quando mais ou menos cheguei por aqui, ele já se encontrava. E nesse instante, junto com ele, registro também a presença de Mário Caula. Que maravilha, meu querido Mário.
parte das respostas que fomos dando às interrogações lúcidas foram-nos inspiradas pelo nobre espírito Amélia Rodrigues, que foi convidada pelo espírito Marta para nos dar suporte esta noite, considerando que eu não tenho grande intimidade com conhecimento evangélico. Então, ela veio trazer as respostas, a quem agradeço, esses 3 nobres espíritos, que tive convivência demorada com Mário Caula, que reputo uma das almas mais nobres e oceânicas que conheci em minha vida. Francisco era poesia, discreto, simples, mas quando se colocava naquele instrumento, eu não sabia se ele tocava um instrumento ou o instrumento tocava ele, porque os dois se confundiam. E Amélia Rodrigues não é escritora. Amélia Rodrigues é aquarelista do Evangelho. Ela não escreve, ela pinta o Evangelho com a beleza absolutamente arrebatadora. Beleza, muito, muito bom. Vou passar para o Jorge fazer a pergunta, que nós já estamos adiantado aqui da hora. Nós temos 5 minutos de um banquete em relação à vida de Saulo, que nos emociona, e tocados principalmente por 2 figuras cearenses com as quais eu mantinha viagem pelo interior, Mário Caula, que a presença dele possa nos entusiasmar cada vez mais, o meio espírita, a nos incentivar pela continuidade do trabalho. Jorge. Marcel, o movimento espírita do estado do Ceará está fazendo 110 anos de existência. O nosso professor e amigo e presidente da Federação Espírita do estado do Ceará narrou que você esteve nos 100 anos de comemoração do movimento espírita cearense. Então, eu gostaria, se possível, você deixar uma mensagem nesses minutos derradeiros para o movimento espírita do estado do Ceará. Em 2010, 10 anos atrás, a Federação Espírita do estado do Ceará, que aprendemos a amar profundamente desde o ano 2000, quando naquele mês de março, nós fomos convidados por telefone por Bem-vindo da Costa Melo. Ele já se encontrava adoentado. Ligando de Fortaleza, nos convidou para a edição do 5º Conesse, salvo engano de memória, o 5º Conesse, Congresso Espírita do Ceará. Eu nunca tinha ido antes ao estado do Ceará. Fui de avião, ali chegando pudemos fazer as palestras, na época renteando com o nosso companheiro de Recife, Frederico Menezes, e também com Adenauer Novaes, notável psicólogo espírita e escritor aqui de Salvador. Logo depois do encerramento do congresso, nós tivemos a ausência justificada de Bem-vindo, que gravou um vídeo dizendo da impossibilidade de estar presencialmente porque era portador de uma enfermidade degenerativa, a ela, esclerose lateral amiotrófica, que lhe foi subido das pernas para o tórax até matá-lo por asfixia. E nós fomos à casa dele depois do encerramento do congresso para visitar Bem-vindo da Costa Melo. E aquele homem de memória absolutamente fotográfica, de um otimismo contagiante, nos recebeu, fizemos ali um contato breve e depois uma prece de encerramento. Quando então eu fui tomado pelo espírito Joana de Ângeles, e psicofonizando por meu intermédio, declarou que Bem-vindo era o servidor que estava colocando a enxada nos ombros depois de um dia de labor, voltando para casa. E, efetivamente, 12 dias depois, Bem-vindo desencarnaria em clima de paz, sendo hoje um dos principais trabalhadores da atividade federativa no Estado. Conquanto tenha sido baiano, ele nasceu aqui na Bahia, mas a sua alma era dividida entre as suas origens e o Estado que passou a amar, a terra onde viu Bezerra de Menezes e Manuel Viana de Carvalho se reencarnar. Portanto, em 2010, quando o Centro Espírita Cearense fez 100 anos, fundado pelo venerando trabalhador do bem, Manuel Viana de Carvalho, Vianinha, exímio violinista e um dos oradores mais fecundos até o final da década de 20 do século passado, nós tivemos com a presença de João Nestor Mazotti, então presidente da Federação Espírita Brasileira,
Mazotti já se encontra desencarnado, descerrando uma placa, demonstrando ali que era uma efeméride que não passou desapercebida dos trabalhadores. Portanto, a nossa mensagem é de vibração, é de alegria, porque atravessamos um momento extremamente difícil, este momento da pandemia. As casas espíritas fechadas, o nosso contato presencial impossibilitado, lockdown, o toque de recolher, a máscara, nos cerceando o rosto, são todas dificuldades que nunca tínhamos passado. Agora estamos atravessando, mas tenhamos paciência em casa para não ser paciente na UTI, no entubamento, porque tudo isso vai passar e voltaremos aos demorados encontros. Os companheiros de ideal, para aspirarmos o perfume da doutrina espírita, que parece ser o perfume que desce de mais alto, para nos dessedentar a fome de Jesus. É como se ouvíssemos hoje o cantar suave da melancólica Alta de Souza, que na sua Macaíba, região periférica de Natal, afirmaria em versos quebrados pelo Chico: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor, descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha a estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado. Nós todos, no fecho, queremos agradecer a participação de Simone, do Jorge, de todos vocês também, que acompanharam esse momento tão sublimado. Eu estava aqui, inclusive, digitando na hora que o Marcel estava falando, um momento de gratidão para ele, e estava escrevendo, até alguém pode ter notado pelo áudio, algum toque no computador. Eu estou agradecendo, Marcel, dizendo que o coração humano é campo harmonioso, no aguardo sempre de sementes que possam imantar a semeadura do bem. Cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar dessa semeadura, cuja lavoura se ambienta exatamente na convivência com pessoas como você e principalmente no conhecimento do Evangelho cristão. Essa noite, Marcel, você foi o semeador, não apenas de palavras, mas de luz, para que a sementeira do Cristo nos continue propagando cada vez mais, através da ação prática da caridade e do amor que tanto Paulo incentivou em suas cartas. Muito obrigado a você. Paz e bem. Minha profunda gratidão a todos os mediadores. Votos de paz para todos. Gratidão a todos vocês. Gratidão por esse poema lindo de Alta de Souza. Eu tenho uma afeição, me emocionei profundamente quando você disse que recitaria o poema de Alta. É um grande presente que a gente recebe nesses 110 anos de movimento espírita, as notícias que nós recebemos desses companheiros queridos que continuam conosco na labuta da divulgação da doutrina espírita, Marcel. Muito obrigado, Marcel, pela sua fala contagiante, que nos inspira e nos faz nos sentir mais fortalecidos para a luta do dia a dia. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos, paz e bem. Um abraço a todos. Até sexta-feira. Simone, você pode já dar o indicativo de quem é o nosso convidado de sexta-feira? Sim, só um minutinho aqui. Convite para que vocês continuem. 8 horas, sexta-feira. Enquanto perdurar a crise da pandemia, o auditório da Federação está postado exatamente aqui junto à presença, à casa de vocês, para que possamos ter encontros tão maravilhosos como esse do Marcel. Na próxima sexta, nosso convidado será o Frederico Menezes, né? Vai estar conversando conosco sobre educação emocional à luz do Evangelho. Também um encontro imperdível. Isso. Boa noite. Paz e bem a todos. Boa noite.